Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 2 de setembro de 2020, 26ª semana do Tempo Comum, rumo começo de outubro, rumo ao fim de semana, né? Já início aí da primavera também, já estamos com calorzão, né, de verão. Então, finalizando a 26ª semana do Tempo Comum e entrando na 27ª. Recordando, né, que o evangelho desse domingo, dia 27 de setembro, que deu início a esta semana de leituras, é Mateus 21, versículos 28 a 32, a parábola dos dois irmãos, tá? Hoje, o santo do dia hoje, na realidade, não é um santo, mas são os nossos santos anjos da guarda. O meu, o seu, dos padres, do Papa, né? Ouso dizer os santos anjos da Nossa Senhora, Senhor Jesus, dos santos, né? Já fez a experiência a partir, né, segundo a experiência de São Padre Pio de Pietrautina, conversar com seu anjo da guarda, mas também pedir que seu anjo vá bater um papinho com São Padre Pio, né? Tem gente fazendo essa experiência que eu andei sabendo e é realmente uma experiência muito impactante. A cor litúrgica de hoje é a branca. Então vamos dar início, né? Antes, lógico, de dar início à liturgia da palavra, vamos dar início rezando o Santo Anjo do Senhor, né? Que é aquela oração que a gente aprende quando criança, mas que não deveríamos deixar de rezar só porque é para criança. Às vezes bate um lado, né, uma situação assim, eu não rezo mais essa oração porque é uma oração para crianças. Mas não podemos esquecer que o reino dos céus pertence aos pequeninos, né, e também às crianças. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Bem, livrinho de orações que todo cristão deveria ter. Vou citar três. Um é da Paulus, Manual de Orações para o Cristão. É um livretinho de bolso. Aliás, todos são de bolso, tá? Os três que eu vou citar. Tem um que é Manual de Orações para o Cristão, é da Paulus. Ele geralmente fica no setor de novenas, caso tenha uma loja Paulus perto de você. Outro livrinho também de bolso muito interessante é Orai e Vigiai, Orações do Cristão, da editora Canção Nova. Também um livretinho bem baratinho, tá? Ambos são bem em conta, tá? Menos de R$10 aí, bem menos. Agora, um outro que eu gosto bastante, que é da editora Ave Maria, é o livro de orações. Nesse livro de orações, por exemplo, você pensa em adquirir a liturgia das horas, por exemplo. Então, esse livro de bolso, que na realidade ele é bem gordinho, o livro de orações da editora Ave Maria, ele tem todas, é fixo, mas já ajuda. Por exemplo, você que viaja muito, você que está em trânsito, ou você que também não está mais disposto a comprar tanta coisa aí na sua casa, viu que durante a quarentena não precisa de tantos livros, né? Ou o inverso, né? Tem gente que precisa, né? Esse é um livro esse livretinho muito importante. Ele é bem mais completo, muito, muito completo. Ele tem então uma pequena liturgia das horas para você não deixar de rezar. Na segunda parte tem devoções do cristão, que inclui orações da Santíssima Trindade, símbolos da fé, atos de fé, esperança e caridade, hinos cristológicos, tem paixão e morte e ressurreição, orações a Jesus crucificado, tem via sacra também, orações ao Espírito Santo, orações a Nossa Senhora, orações aos santos, orações específicas do sacramento da reconciliação, ato de contrição, né? É uma delas. Rito de comunhão realizado por um ministro, fazer adoração ao Santíssimo, sabe aquelas orações que o padre fala? Tem aqui também, tá? Então esse é um material assim bem bacana para você que quer algo mais completo. Aí esse daqui não é menos de R$10, tá? Eu acho que eu não lembro, mas acho que eu paguei na faixa de 30.
entre 25 a 30, eu posso estar enganada, mas assim, ele é em capa dura e eu o tenho também. Mas eu tenho esses outros que eu estou citando para vocês, tá? É sempre bom ter, porque às vezes você vai trocando de bolsa, né? Mulher que gosta de ter tantas bolsas na vida, certo? Bom, o que a gente pode estar falando dos anjos da guarda? Fazer uma experiência com o anjo da guarda de forma correta, nada de ficar comprando ideia, né? Comprando umas ideias malucas aí de gente que se diz pseudo-católico. Não é católico não praticante, é pseudo-católico. A pessoa até entra na igreja, ainda comunga do Senhor Jesus, mas fala para a pessoa aí e fazer fazer umas oração forte com a benzedeira. Aí fica complicado, né, gente? Então faz a coisa correta. Então esse material que eu estou citando, as orações têm aprovação eclesiástica, são aquelas orações tipo Ave Maria, Pai Nosso, etc. Mas orações que a Igreja Católica também se utiliza. Voltando aos livrinhos, mas voltando ao anjo da guarda, faça sempre o que a Igreja Católica nos ensina, né, a respeito, ou nos informa com relação aos anjos da guarda. Não tem problema se for uma experiência com os santos, como é o caso de São Padre Pio de Pietrautina, né, ou até mesmo algumas perguntas, como Santa Faustina faz com relação aos anjos, tá? Mas é importante sermos fiéis ao magistério da nossa Igreja Católica e também ao catecismo da Igreja, tá? Até estou tentando abrir aqui para ver o que fala sobre o anjos da guarda, tá? Bem, tem várias citações de anjo da guarda no catecismo da Igreja Católica, aquela edição amarela, da capa amarela, tá? Eu não vou entrar no âmbito aqui da discussão qual o catecismo que é o verdadeiro, porque tem um catecismo antes desse amarelão aqui. Contudo, como eu também sou fiel, como diz, não é que seja fiel, mas como eu tenho um amor muito grande pelo carisma da Canção Nova e os padres da Canção Nova se utilizam do Catecismo da Igreja Católica, revisada de acordo com o texto oficial em latim, que foi durante o pontificado de São João Paulo II, então eu prefiro ficar nesse catecismo. Agora, você é pregador, sei lá, não sei quem que está me ouvindo. Você que tem uma caminhada grande aí, ou de repente até catecista, tá sei lá, no Ministério do Catecismo e tal, aí você quer estudar mais, né, sempre tem, então procure, tem a editora Castela, tem o Catecismo Catecismo Católico, que é agora esqueci o nome do Papa, é bem antes, lá, acho que é do final do século XIX, começo do XX, tá? Ainda pelo rito da missa tridentina, certo? Então, na página 805, quem tem o catecismo grandão da versão amarelona, lá tem a parte chamada anjo. Então tem anjo e Cristo, anjo e Natal, anjo céu, anjo Gabriel anuncia, anjos caídos, anjos da guarda. Parágrafo 336. Então, já que estamos aqui, vamos para o parágrafo 336. Hoje eu estou comendo as palavras porque enfim, eu estou gravando no dia 1º, dia de Santa Teresinha. Mas eu vi algo no Instagram que realmente me deixou até abalada. Eu já falo o que foi, tá? Uma coisa boa. Muito bem, vamos falar sobre os anjos da guarda. Parágrafo 336 do Catecismo. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda que na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens, unidos em Deus. Esse parágrafo ele é muito rico porque ele tem várias citações, tem várias notinhas de rodapé. Tá? Tem referências bíblicas e tudo. Vale a pena ter, viu, o catecismo? Ele é muito bom nessa parte. Não falou muito, né? Mas a Igreja Católica, ela corrobora, né, que temos um protetor invisível do reino angélico, que é o anjo da guarda. Não fala que tem nome, tem que batizar o anjo, que tem que dar um nome, não. Tá? Então não delira muito em cima, certo? Aceita que dói menos. Bem,
Eu vou falar novamente no momento oracional sobre o que eu vou falar agora, mas talvez você que acompanha canais católicos já foi inundado com fotos, eu espero que sim, isso inundado no sentido positivo, inundado com fotos do corpo incorrupto do rapaz Carlos Acutis, que vai ser colocado, vai ser beatificado como servo de Deus. Então, isso é o início do processo, né, de torná-lo santo. Existem vários passos aí. O primeiro é transformá-lo em servo de Deus. E eu lembro da notícia, acho que o ano passado, ou retrasado, né, mais ou menos isso, entre 2018 para cá, a primeira vez que eu vi a respeito desse moço, que foram abrir o túmulo dele, não sei por qual motivo, e descobriram que o corpo não havia se degradado naturalmente. A questão é que, assim, na época não foi permitido fotos, porque eu penso né, que o corpo deve ter passado por algum processo, né, de verificação dentro também do Vaticano, né, porque tem o tribunal para as causas dos santos, por uma equipe médica para verificar se aquilo realmente é um caso natural ou naturalmente, né, não se degradou ou, né, realmente consta como um milagre, né? E passado esse tempo, pela primeira vez foi divulgado as fotos. É impressionante. Olha, eu juro para vocês, eu fiquei extremamente impactada com aquele corpo incorrupto, porque parece que ele está dormindo. Até o cabelo, porque claro, deve ter lavado o cabelo, tudo, mas gente, o cabelo parece que não degradou nada. Parece que o rapaz está dormindo. Eu não sei se também passam alguma cera, alguma coisa. Acho que não, porque a pele. Nossa. Gente, não tem o que explicar. Só ver o rosto, assim, do corpo, né? E ele está numa capela em Assis. Eu estou chocada até agora. Né? Porque existem casos de santos, por exemplo, que nem Santo Antônio. O que restou foram, além dos ossos, a língua de Santo Antônio de Pádua naquele período que foi exumado o corpo, né? Até porque os franciscanos recolhem, você pode fazer a pesquisa, tá? Os franciscanos, eles recolhem os ossos, dependendo da ordem franciscana de tal região, eles acabam construindo e colocando em capelas, onde somente entram homens ou eles mesmos, tipo, só os freis ou quem já está indo para o sacerdócio, dentro dos franciscanos, né? Eu sei porque eu tive um professor na faculdade de História e no meio da aula de História da Arte, logicamente, História da Arte se mistura com a arte sacra, porque dependendo do período que a gente está vendo, principalmente Idade Média, a arte sacra, ela entra na história da arte mundial. Aí ele falou que ele entrou numa capela que só entram homens, mulheres não entram. E nessa capela exclusiva para eles, que aí se você for convidado ou não, lógico, né? Se for, no caso, o professor for convidado, ele olhou lá todas as caveiras, né? Todos os ossos, de tudo, braço, antebraço, fêmur, caveiras, a cabeça, né? Do que foi a cabeça, tudo colocado, formando a capela interna. Aí é uma coisa um pouco, para quem é do mundo, é uma coisa meio mórbida, mas para os franciscanos é a partir da filosofia do próprio São Francisco de Assis, a Irmã Morte. É uma questão meditativa, né? Então existem essas situações, né? Restou a língua e tal. Mas nesse caso do servo de Deus, que vai ser servo de Deus agora dia 10 de outubro, Carlos Acutis, o rapaz está perfeito. E ele já faleceu nos anos 2000, né? Tem aí mais de 15 anos o falecimento dele, decorrente de um câncer. É muito. Nossa, eu fiquei assim emocionadíssima. Isso eu volto a falar no momento oracional para não. Também não tem muito o que falar, né? Eu fiquei até sem palavras. Mas é impressionante. Bem, já rezamos pro Santo Anjo da Guarda, né? Então. Mas vamos fazer o sinal da cruz, né? Eu tô meio perdida hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é.
Muitos se falam, né, que nós católicos, não é crítica aos evangélicos, mas de tanto que o evangélico acredita, olha só, de tanto que os evangélicos acreditam que nós adoramos aos santos, então que algum evangélico me prove o que é isso que acontece. Algumas pessoas devotas, pessoas que têm confiança em Cristo, que o corpo não apodrece. Me explica, por favor. Tá? Isso não explica, né? Não adianta dizer que é mumificado. Não adianta. Isso daí vocês não vão me fazer crer. É que nem o corpo de São Padre Pio de Pietrelcina, né? Que diz que o cabelo e unha cresce. E olha que as mãos já estão cadavéricas, assim, tipo, cadavérica é o estado de rigidez, mas os dedos da mão já estão mostrando ossinho e ainda assim cresce unha. Me explica isso, né? Então isso é uma graça de Deus, isso é um mistério de Deus. Como eu falo sempre no canal, o corpo do santo ainda dá testemunho de Jesus, da vida eterna, né? Mesmo depois de morto. Porque um dia aquele corpo irá se degradar. Agora quando, não sei, né? Isso é um indicativo mesmo da vida eterna e que só temos uma vida para vivê-la. Muito bem, obrigado. Obrigada, né? Muito bem, gente. Então vamos lá. As leituras de hoje. A primeira leitura de hoje está em Êxodo, Êxodo capítulo 23, versículos de 20 a 23. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportarás as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 90, com o refrão: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com teu escudo e suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que desvasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à sua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Evangelho de hoje, Mateus 18, versículos de 1 a 5 e 10. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que estás no céu. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Uma referência dos anjos que está no Diário de Santa Faustina, que na realidade foi algo muito importante para mim, porque eu tinha essa dúvida, meio que não expressa, mas eu tinha. Santa Faustina, ela tinha tanta confiança no Senhor Jesus que ela... Então, até eu tenho o diário, tá? No Diário de Santa Faustina tem um índice temático, como tem o catecismo, né? E também tem vários parágrafos em que é relatado sobre os anjos, tá? Agora não vou me recordar, tem vários parágrafos, então eu não vou dizer, não posso dizer qual deles em que eu verifiquei, tá?
uma observação que ela faz uma pergunta, na verdade, para o Senhor Jesus. Ela faz uma pergunta assim, não vou saber em qual o parágrafo, tá? Mas provavelmente deve estar no índice temático. Quem tem, procure, por favor, e vai fazendo a varredura lá. Não é, acho que nos últimos cadernos, é nos primeiros cadernos dela. Devido a essa confiança com Jesus misericordioso, Santa Faustina tinha altos papos, assim, né, a respeito de alguns mistérios. E diante do seu coração pequenino, porque Jesus mesmo fala para ela, eu vou te colocar o cinto da castidade porque você é como uma criança para mim. Aí vem aquela questão, era uma criança por ser uma menina simples, uma menina praticamente não tão alfabetizada, porque ela escreve de forma bem simples e corrida, né? Era alfabetizada, mas não o suficiente para revelar grandes coisas, né? Não é que nem uma Catarina de Sena que também recebeu o dom da escrita, mas Catarina de Sena escreve melhor. Santa Teresinha de Lisieux também escreve melhor do que Santa Faustina. Então, muitas vezes, Jesus misericordioso fazia umas perguntas assim, minha filha, te falta alguma coisa? Você quer alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Então, Jesus dava essa abertura, e ao mesmo tempo Jesus tinha um amor muito grande por ela ser uma pequenina de Deus, uma pequenina filhinha de Deus. Parecia, quer dizer, ela não tinha muita malícia, por mais que algumas coisas assim que ela não entendia, que ela ficava incomodada, que ela trazia para o Senhor Jesus, ela trazia de uma forma um pouco ingênua, com uma certa ignorância, salutar inclusive, né? Porque às vezes a gente que vem de um pecado muito grande aí, um passado meio feio, a gente corre o risco de não ver a face de Deus. Tem várias situações, porque a gente, penso eu, né, abusamos de alguma coisa e caímos na malícia e tudo, e isso nos impede às vezes de conhecer alguns mistérios de Deus. Aí Santa Faustina faz uma pergunta para o Senhor Jesus misericordioso que diz assim, por que os anjos caíram, por que alguns anjos caíram e se transformou lá em Satanás, no seu inimigo direto? Por que os anjos não têm, por exemplo, como nós, a graça do sacramento da reconciliação, por exemplo? Né? Isso era uma dúvida. Na verdade, não é assim que ela pergunta. A pergunta dela quer dizer assim, por que os anjos não têm uma segunda chance, digamos, né, com o Senhor? Aí Jesus responde, os anjos caídos, Satanás e todas as suas hostes aí demoníacas que foram atrás dele, ele não tem essa segunda chance como os seres humanos, porque os anjos viam a face do Senhor todo sempre. Tinham o privilégio de estarem diante do Senhor e verem a face. Olha só. E diante do pecado, desse grande erro, vamos falar, dessa grande pisada na bola, da desobediência, aliada à vaidade e querer ser igual a Deus ou até acima do Todo-Poderoso, é que na hora que Satanás, né, Lúcifer e todos os outros sentiram aquela inveja, porque foi um misto de muitas coisas, né? Se você acompanha a palavra de Deus lá na parte da Escritura, diz que ele caiu que nem um raio, né? Ele despencou da onde ele estava para o inferno como se fosse um raio. Jesus mesmo fala, eu vi Satanás caindo que nem um raio. Porque na hora que ele teve um misto de sentimento, de raiva, de inveja, de não sei o quê, que não tem nem nome para dar, que foi um complexo de coisas dentro dele, ele não teve nem chance de pedir perdão, porque foi um erro extremamente gravíssimo. E pro inferno. Tem um parágrafo de Santa Faustina que fala abertamente, até melhor do que eu estou explicando. Eu estou explicando conforme eu gravei na minha cabeça. Eu não consigo gravar números assim, o parágrafo tal, o versículo tal. Não, eu não consigo. Eu só consigo gravar aquilo que eu li. Não é fake news. Quem tem o Diário de Santa Faustina vai ler inteiro. Mas eu já digo que ele está no começo. Que eu me lembro, né? Agora, a parte do começo talvez não é certeza, mas o que eu estou falando é certeza. E aquilo foi um choque também para mim, né? Porque se Santa Faustina escreveu isso, para ela foi um choque, né?
Então nós, seres humanos, filhinhos de Deus, caminhando em Cristo, temos que agradecer todo dia ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso, por esta grandiosa oportunidade do sacramento da reconciliação. A pessoa não se arrepende, não se converte, não busca o sacramento da reconciliação, porque não quer. Porque o Satanás não teve opção. Na hora que ele sentiu, porque assim, ele sentiu, desejou, ficou ressentido, ficou brabinho, não teve nenhum suspiro, não teve nem tempo para suspirar e pedir perdão, porque o negócio foi tão potente que ele caiu imediatamente no inferno e virou o que virou. Uma criatura horrorosa. Virou, sabe, parece pipoca? No caso, virou um pipocão feio, né? Porque ele estourou na sua vaidade, no seu ressentimento, porque agora não vou saber de onde que eu li, se é dentro da tradição da igreja, né? Diz que Satanás, porque Lúcifer foi assim. Por isso que tem umas seitas aí secretas, que agora não estão tão secretas assim, que falam que é o grande construtor, o grande arquiteto. Pois é, o grande arquiteto não é Jesus, já vou te avisando, tá? Então, segundo, talvez acho que eu li aí nos evangelho apócrifo, então não me recordo, mas foi no período do paganismo aí, Lúcifer construiu esse planeta, ou digamos, ele construiu, não sei se o universo ou o planeta Terra. Ele colocou, fez os bichinhos, fez tudo, fez água, fez tudo, e já estava se sentindo o máximo, né? Porque, logicamente, ele já estava com o título de príncipe do mundo. Ele criou. Ele teve o gostinho de ajudar o Todo-Poderoso a realmente dar forma a esse, digamos, esse mundinho que nós conhecemos, até essa parte. Quando Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, falou: quem vai reinar aqui é meu Filho único e também os filhos de Deus, né? Que é a descendência de Adão e Eva, porque Deus não é de esconder os planos, né? Ele fala, ele tem essa amizade, ele pode falar, né? Aí Satanás ficou super, como diz, os dois cotovelos doloridos, ficou brabinho, ficou com a vaidade lá em cima. Aí foi um misto de um monte de coisa, pô, virou capeta. O desobediente, criou a rebelião. E quantos anjos que não fizeram o seguimento dele? Olha como o Lúcifer tem poder, né? Ele arrastou vários milhares, sei lá quantos anjos do céu para junto com ele, para ver como esses anjos tinham comunhão entre si. E para defender a honra, né, de Deus Todo-Poderoso, Arcanjo Miguel, que olha só, Lúcifer estava numa hierarquia superior. Então, eu não sei se essa história tem a ver com a cabala mística, se é dentro da tradição judaica, mas na verdade é algo assim que eu já li. E aí eu comecei a fazer referências, por exemplo, por que falam o grande arquiteto, o grande construtor aí dessas seitas secretas? Porque na realidade, desculpa falar, não estamos falando de Jesus nem de Deus Todo-Poderoso, estamos falando de outra coisa. Deus quis que fosse formado um mundo para que seu Filho único reine, venha a reinar. Então Jesus ainda não está reinando, ele vai reinar, né? Mas para isso precisa de ter filhos que confiem em Jesus, precisa dessa fidelidade, porque o reino dos céus não vem com pompa e circunstância, como queria Satanás ou Lúcifer, não sei como é que é o nome aí, né? Mas você já entendeu. E aí o que acontece? O reino de Deus primeiro tem que estar em nós, no nosso coração, em nossa parca vivência, ou nesses testemunhos que a gente vê, né, dos corpos incorruptos, já fazendo o prenúncio do reino dos céus, aqui na Terra. Então por hoje eu termino, né? Foi bastante longo, nem era bem assim que eu ia falar sobre os anjos da guarda, mas saiu desse jeito, tá? Então vocês vão me perdoem. Mas já li uma história a respeito da formação do mundo e por que isso tá, aí que tá. Eu não sei se é da parte esotérica, eu não sei se é da parte da cabala, porque provavelmente os livros judaicos devem falar alguma coisa, alguma tradição judaica deve falar, né? Mas de qualquer forma, o que é de fato dentro da tradição da Igreja Católica, então esquece as bobagens aí que eu já li no passado. O que de fato acontece? Satanás, Lúcifer, fez uma rebelião com Deus Todo-Poderoso porque ele não aceitou a descendência
do novo Adão, da nova Eva, né? Ficou com ciúme, ficou com inveja, ficou com um monte de coisa, não queria que, imagina, não quer que Jesus reine aqui, mas onde é que está a cabeça dessa criatura nefasta, desobediente? Quer ser mais do que Jesus. E o que Jesus fez? Passou por tudo isso, paixão, morte e ressurreição. Veja bem, se você acompanha ali os evangelhos, então, antes de terminar, tem que falar assim, tem que dizer isso, Jesus tem um respeito pelos demônios. Ele faz até umas perguntas. O que você quer que eu faça? Não, me coloque naquela manada de porcos. Olha como que o demônio é sujo, né? Naquela do endemoniado de Genezaré. Quem é você? Ah, eu sou legião. Somos muitos. Em um cara só. Pensa bem. Olha, por que o cara era endemoniado? Porque tinha vários. O que queres? Onde você quer que eu te mande? Não para aquela manada de porcos. Ainda, né, os demônios enganam Jesus. E dá aquela confusão que nós bem sabemos, né? Mas geralmente Jesus não fala, não entabula a conversa, entendeu? Sai daqui, espírito mundo, sai daqui, entendeu? Ele já expulsa. Ele não fica de bater boca. Ele manda até calar a boca, assim, porque o próprio demônio fala: você é o santo de Deus, você é o Messias, cala-te daqui. Não é assim? É assim. Mas lembrando, como diz o Apocalipse, né? Até tem, né? Nossa Senhora do Apocalipse. Aquela que pisa na cabeça da serpente. Aí não tem nem papo, né? É quem? É Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nossa mãe. Certo? O Espírito Santo também expulsa o capeta. Não se preocupa. Até porque o Espírito Santo é tão puro, né? Tão inocente, tão amor de Deus, que é lógico que vai expulsar o demônio também. Por quê? Porque o local onde a pessoa está, ou a pessoa que é o templo do Espírito Santo, está toda infeccionada do capeta ou do pecado, ela vai fazer uma purificação na raça, né? Então, às vezes a gente vê casos dentro de adoração, dentro da RCC, né? Orações e tal, no meio, assim, às vezes da missa mesmo, lá da Canção Nova, ou de outras comunidades, que a pessoa, puf, apaga. Né, dá uma apagadinha, porque está repousando no Santo Espírito, né? Às vezes está lá purificando, ou realmente deu uma apagadinha, né? Então acontece, tá? Acontece bastante. Bom, gente. Outra coisa, esse negócio de conversar com o anjo da guarda, cuidado, mesmo você participante da Igreja Católica, supostamente nós estamos na graça de Deus, supostamente, porque às vezes existem brechas. Eu prefiro não entrar muito nessa linha, mas eu só digo assim, cuidado. Cuidado com o que você está conversando, porque vai vir pensamentos, depois pode acontecer um surto esquizofrênico. Então, o melhor é prudência. Reze para o seu anjo da guarda com certeza, faça pedidos, pode ser pedidos espirituais, graças espirituais, não visíveis, né? Eu preciso perdoar mais, eu preciso me arrepender mais, por exemplo, né? Essas são as graças que eu chamo de espirituais. Mas você pode pedir coisas materiais. Às vezes você também precisa pedir algo assim do tipo: briguei com a minha mãe, por exemplo. Briguei com a minha mãe. Ou meu anjo da guarda, eu tô rezando aqui, eu tô arrependido, briguei com a mãe. Sei lá, brigou com alguém. E irmão, né? Irmão na fé, brigou com a família. Conversa com o anjo da guarda. Então, você pode pedir isso. Mas tem que ter confiança. Veja bem, você pede uma vez, você não pede várias vezes. Você pede uma vez na confiança de Jesus. Você chega assim: ó, anjo da guarda, meu anjinho, por favor, vá lá conversar com o anjo da guarda da pessoa com que eu briguei, por exemplo, né? E fala isso, aquilo. Eu tô querendo pedir perdão, mas está difícil e tal, e me ajuda, e não foi bem assim que eu quis dizer, sabe? Aquelas coisas. Aquele momento Jojo todinho, que quem tá... Vixe. Depois eu falo isso também. Né, aquele momento assim, raivoso, né? Soltou uma e você está arrependido e não sabe como chegar na pessoa. Tá difícil até para ligar, para mandar o WhatsApp. A pessoa até te bloqueou. Aí você pode pedir essa intercessão. Um anjo conversa com o outro, tá? Tá certo? E isso é uma experiência válida. Não é esotérico. Isso, de fato, acontece. No momento oracional, até vou falar uma situação que me aconteceu ainda no período que eu vivia com o pé na nova era. E que depois eu fui ver, é corroborado na Igreja Católica. Uma coisa bem impressionante mesmo.
Interessantíssimo. Anjos conversam com anjo. Inclusive, acho que no livro de Ezequiel, acho que é no de Ezequiel, um anjo chega e fala. Um anjo do Senhor chegou pro outro anjo para dizer, para me falar, uma coisa assim. Tem uma passagem no Antigo Testamento de um dos profetas que fala que um anjo foi falar pro outro anjo anunciar uma situação. Que o profeta vê dois anjos falando, se conversando. Não é daquela da tenaz, não. Inclusive faz parte dentro das leituras, das primeiras leituras aí de um ano litúrgico. Eu sou péssimo para livro, para número de capítulo, de versículo, mas eu sei que tem, tá? Desejo a todos, vamos terminar, né, gente? Desejo a todos uma ótima sexta-feira, tá? Reze bastante para o seu anjo da guarda, volte a ser criança. Isso até é uma solicitação que Nossa Senhora de Akita fez para a interlocutora dela, né, a irmã Agnes, que ela pede reze terços de penitência, terços marianos de penitência e volte a ser uma criança para mim, tá? Então isso é um indicativo muito importante. Mas eu pequei muito, não tem problema. Melhor chegar para Nossa Senhora e para Senhor Jesus dizendo, eu sou uma pecadora costumada, tenho um vício assim, disso, daquilo, mas quero seguir a vontade do Senhor, quero fazer algo que agrade ao coração do Sagrado Coração, Imaculado Coração de Maria, tá? Fiquem na paz de